Olá pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Obrigada, viu? Obrigada por prestigiar a nossa live. Hoje vocês vão estar com um entrevistado bem legal. E o Cosmo é um economista, é um cara antenado aí na questão das finanças do Brasil, nas contas do Brasil. A gente vai estar falando sobre finanças, né? A questão do dinheiro. Esse dinheiro que a gente não sabe muito bem lidar com ele, né? Nós temos uma relação muito ruim com o dinheiro, né? É cultural, evidentemente, e a gente acaba tendo uma série de endividamentos, não desnecessários, né? Porque a vida demanda muito, né? E nós tratamos da mediação, né, gente? O nosso foco é mediação. E a mediação na área financeira, ela tem surtido efeito, ela tem sido uma boa ferramenta para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas financeiros, né? Então, o que a gente espera é que a gente cada vez mais utilize a ferramenta da mediação para poder resolver as nossas questões com bancos, com cartão de crédito, com aqueles aqueles empréstimos, né, que são feitos direto no computador, mesmo os empréstimos compulsórios, né, os empréstimos consignados. Então nós temos aí uma variedade de questões que a gente precisa abordar. Eu acho mesmo que a Nancy está com problema, a gente não tá conseguindo, então eu vou chamar já o Cosmo para ele e trazer aí as informações que ele tem a respeito do endividamento. Cosmo, aí conseguimos! Tudo bem? Tudo ótimo, deixa eu ajustar aqui um pouco a câmera. Tudo bem? Tá tudo certo aqui com você. Tô te ouvindo super bem, Cosmo. Bom, como eu já havia dito, na semana passada nós tratamos do assunto mediação e endividamento das famílias brasileiras, informando como a mediação poderia auxiliar as pessoas na negociação com bancos, principalmente, mas também com outras financeiras, né? Porque geralmente os bancos também entregam as suas carteiras para que financeiras cobrem as pessoas. E aí a mediação, nós, inclusive da Sena Mediação, nós temos atuado nessa área e temos tido algum sucesso. Mas aí a gente convidou o Cosmo, que é economista, que é um especialista na área de mercado de trabalho, que tem uma visão mais macro, mais ampla a respeito desse endividamento. Então eu vou jogar a bola para ele, porque aí ele é a pessoa que vai poder explicar melhor como é que está ocorrendo esse endividamento das famílias, né? Bom, o que a gente tem que ter em mente desse momento, né? Até pouco tempo atrás, a gente estava passando pela maior crise econômica da história, pelo menos recente, que a gente viu, que foi a crise de 2015 e 2016, né? Essa crise, ela gerou muito desemprego, ela gerou um descontrole das finanças públicas, certo? E o Brasil, ele sentiu no emprego, né? O desemprego subiu para patamares nunca antes vistos. E nos anos seguintes, 2017 e 2018, até final de 2019, o que a gente estava vendo era um processo de recuperação muito gradual, né? As pessoas, aos poucos, voltando a se reempregarem, voltando a ter a mesma renda que elas tinham antes dessa crise, certo? Porque um processo que aconteceu muito durante esse período foi o que a gente chama de precarização do trabalho, né? As pessoas não conseguiam, né, voltar para o mercado de trabalho da mesma forma, com a mesma renda que elas tinham antes, por exemplo. Então, o que a gente estava vendo era justamente um processo de recuperação, né? Famílias conseguindo respirar um pouco mais, colocar em ordem os seus orçamentos, correto? E isso acabou, né, nesse processo de recuperação, aos poucos, fazendo com que as famílias já viessem num processo de reendividamento, né?
você tem, basicamente, é um choque como se nós tivéssemos tido uma nova, maior crise econômica da história, afetando o orçamento das famílias novamente, né? Fazendo com que num período que, na crise anterior, foi um processo que levou de 1 ano a 2 anos, né, para você ter uma alta do nível de desemprego, aqui em poucos meses você teve uma alta da mesma magnitude do desemprego, né? Famílias que, né, de um mês para o outro, elas tinham o seu planejamento financeiro, né? Elas estavam, né, assim, planejando, observando o fluxo de caixa, né, de repente das prestações dos seus imóveis, etc. E muitas famílias aí tomando para trás, que a gente fala, sofrendo por conta do desemprego, perdendo renda, principalmente famílias que dependem do trabalho que a gente tem por conta própria, pessoas que têm o próprio negócio, né? Só que a questão do auxílio emergencial, eu chamei a atenção no material que eu publiquei, porque se a gente pega todo o dinheiro que foi colocado na economia em termos de auxílio emergencial, em 2020, isso mais do que compensa a queda da renda que as famílias tiveram. Na média, tá, gente? Não estou falando que, né, se você não recebeu auxílio emergencial e você perdeu renda, obviamente, você não foi contemplado por isso. Mas, na média, a renda do brasileiro, por incrível que pareça, subiu com o auxílio emergencial. Então, assim, esse período que a gente está passando, né, a gente tem que ter muito em mente que é um período no qual a economia está se sustentando por conta desse dinheiro excepcional, desse dinheiro que basicamente não é uma renda permanente, né? O governo está se endividando para pagar esse auxílio emergencial, né? E você não pode prolongar o pagamento desse auxílio emergencial por muito tempo, porque a partir de determinado período o governo se endivida tanto que os malefícios de você se endividar por parte do governo vão ser superiores aos benefícios, né? Então, esse quadro, né, é um quadro temporário. A economia está se sustentando, vamos dizer assim, porque você tem essa renda aí na mão das famílias, que tem sustentado o consumo, né? Tem dado conta, né, de famílias que precisavam arcar com determinados financiamentos, determinadas dívidas, conseguissem continuar pagando os seus fluxos de caixa, continuar pagando os seus financiamentos. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, pessoal, muito cuidado, né? Em termos de planejamento familiar, planejamento financeiro, a grande dúvida em relação à economia, por mais que a pandemia esteja ocorrendo agora, é para o ano de 2021, não para o ano de 2020, tá? Tá, então, quer dizer, a grande questão é, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, se esse dinheiro que foi injetado na economia via auxílio emergencial acabou fazendo uma diferença positiva, mesmo que entre aspas, né, dentro desse cenário global, a gente entende, então, que o brasileiro, a questão do mercado de trabalho do brasileiro já era bem ruim, né? Já era bem ruim, ele já estava ganhando muito, muito abaixo do salário mínimo que nós temos aí como oficial, e essa renda, esse auxílio emergencial veio, na verdade, tirar as pessoas de um sufoco imediato, é isso? Isso, ele deve ser justamente visto como algo excepcional, como algo que ele está ali para cumprir o seu papel de conseguir tampar esse buraco, repor essa renda que, em tese, né, seria vamos dizer assim, algo passageiro, algo momentâneo. O que os economistas estão vendo, né, já faz alguns meses, é que os impactos dessa crise estão se mostrando muito mais profundos do que se esperava inicialmente. Eu quero dizer com isso, quando essa pandemia acabar, vamos supor que essa pandemia acabe para 2020, em meados de 2021, a questão sanitária, toda a questão do isolamento, o que se espera é que a economia não volte a circular na mesma velocidade que ela estava circulando antes dessa pandemia. E se ela não volta a circular na mesma velocidade, você não tem mais o auxílio emergencial, significa que a gente vai ter problemas de crescimento, problemas com o cenário do ano de 2021. Por isso que eu enfatizo que a questão, né, o foco é cautela, porque a gente está falando de algo muito pontual. Então, por exemplo, se eu sou dono de um pequeno negócio, né? Vamos supor que eu sou dono de um negócio de alimentação, um food truck, por exemplo. Sim. As pessoas estão voltando a circular agora, né? Agora, muitas dessas pessoas que estão consumindo do seu produto, elas são pessoas que, muitas delas, elas estão consumindo da renda do auxílio emergencial, inclusive, né? E qual que é o problema disso? O brasileiro poupa pouco, né? Então você tem muita gente gastando, consumindo. A gente viu recentemente, né, observando os dados, que você está com níveis de vendas de bens duráveis, né, que é eletrodoméstico, fogão e geladeira,
elas basicamente não vou dizer explodiram, mas elas cresceram muito a partir do momento que você começou a conceder o auxílio emergencial. Então, algo que é para ser algo momentâneo, que é justamente para as famílias, né, se valerem de uma certa cautela para conseguir chegar no ano que vem, se precaverem, né, se planejarem para um momento que, em tese, talvez seja até mais difícil do que o ano de 2020, elas estão consumindo nesse momento. Então, sim, não só as famílias não estão tendo essa visão de que é o momento de você tentar poupar o máximo que você der, como também, né, os próprios donos de negócios, né, pessoas que dependem de vendas, prestação de serviços, elas têm que ter em mente também que muito dessa demanda que ela está tendo pelo seu produto, pelo seu serviço, pode ser algo temporário, algo que está sendo turbinado agora nesse ano de 2020. Na verdade, por uma questão cultural, né, também, porque nós temos uma questão cultural muito grave com relação ao uso do dinheiro, né, a como usar o dinheiro, a como ver o dinheiro, né, como tratar o dinheiro. E aí, quando vem o auxílio emergencial no meio de uma pandemia, né, de uma crise mundial, o que acontece? As pessoas, quando começam a receber, muitas até que nem recebiam, né? Que nem recebiam nada, né? Começam a ver aquele dinheiro como uma possibilidade de adquirir bens, como esse que você está dizendo, né? Uma geladeira, um fogão, uma televisão, etc. E se endividam, né? Porque, evidentemente, que com R$600, eles não vão conseguir comprar tudo isso. Então, você acaba fazendo uma série de prestações, né? Que nós vamos cair quase também na questão dos empréstimos consignados, né? Onde as pessoas estão fazendo mais empréstimos consignados. Então, assim, você acha que em algum momento, na hora de se trabalhar essa questão do auxílio emergencial, deveria ter ocorrido alguma solução em termos de educação financeira? As pessoas falarem mais sobre isso, o governo, os setores da economia do governo falarem mais sobre isso para as pessoas? Bom, avalio eu sem dúvida, claro, né? Educação financeira é uma coisa importante que, infelizmente, ela ainda não foi introduzida no Brasil, que é algo que a gente tem que ter desde pequeno, né? Que você precisa saber, né? Que você vive, basicamente, né? Você tem uma expectativa de vida, uma expectativa de renda e uma expectativa de consumo ao longo de toda a sua vida, né? Com o passar do tempo, né, a gente está vendo também que a realidade da previdência, da aposentadoria, por exemplo, né, da forma como estava antes, ela não tinha condição de se sustentar, né, da forma como ela era, e justamente por conta disso você precisou de uma reforma, né? Eu vou dar um exemplo. A taxa de reposição da renda média no mundo, isso engloba países desenvolvidos, no geral, quando uma pessoa se aposenta no exterior, ela tem uma reposição de apenas 25% da sua renda que ela tinha antes. No Brasil, essa reposição era muito mais alta, né? E à medida que a sua população envelhece, né, fica muito mais difícil de você sustentar uma reposição muito grande da sua aposentadoria. Então, por que a educação financeira é algo importante? Porque é justamente, né, você tendo noção do que vão ser as suas entradas de renda no futuro, né, aquilo que o seu planejamento, aquilo que você está disposto a gastar, aquilo que você está disposto a adquirir, né? Com a educação financeira você tem condição de fazer esse planejamento do quanto que você tem que poupar quando você é mais novo, né, para quando chegar lá na sua aposentadoria você não tiver uma recomposição tão grande da sua renda, né, quanto que você vai ter que ter dinheiro poupado, por exemplo. Mas isso também é importante, não só para esse planejamento de longo prazo, isso é importante também para o nosso planejamento de curto prazo, né? Quanto de renda que eu preciso ter para passar por momentos, né, por situações emergenciais como essa, por exemplo, que a gente está passando agora, né? E a gente sempre precisa ter uma taxa de poupança para pelo menos a gente ter condição de nesses períodos de curtíssimo prazo, a gente conseguir, né? Às vezes alguém que, né, de repente não tem um emprego com carteira assinada, mas depende de vendas, de um pequeno negócio, ele, por um motivo de saúde, ele fica impossibilitado de trabalhar, você precisa de uma poupança, né? Então é justamente isso. Então o Brasil ele não tem essa questão da educação financeira. E aí você entra num grande problema, que é justamente quando você faz uma medida como essa que o governo fez. Qual que é o problema? Né? A economia ela depende muito de expectativas, né? Daquilo que as empresas, daquilo que os investidores, do que as famílias, do que as pessoas elas veem em relação ao futuro, né?
você coloca um peso muito grande se você faz uma propaganda muito negativa daquilo que você tá em relação ao futuro, né? Se você não dosa bem muito isso, você pode criar uma onda de desconfiança que faz a economia andar até mais devagar, né? Eu acredito que essa questão da educação financeira, né, e desse aviso, ela foi mal trabalhada, podia ter sido mais trabalhada, né? Esse aviso, pessoal, é um auxílio emergencial, ele foi feito para esse momento no qual, né, a gente precisa recompor a renda de vocês, o governo está se endividando para isso, né? Está tirando do futuro para colocar no agora, porque senão muitas famílias não vão conseguir passar por esse momento, né? Então é um momento de você se precaver, fazer sua poupança, né? Mas acredito eu que também, né, você também não quer colocar uma visão muito negativa a respeito do que você está vindo. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o problema, às vezes, não foi nem na falta de comunicação, é o problema de você, já é um problema no Brasil, desde a época lá, quando a gente era da nossa independência, que o Brasil não investiu em educação e hoje a gente não tem uma formação suficiente para você justamente lidar com essas questões de finanças pessoais, de planejamento financeiro, e como tudo isso, que é mais difícil ainda, né, como tudo isso se relaciona a esse contexto, essa conjuntura econômica pela qual a gente está passando agora. De pandemia agora. Então, em das conversas que a gente teve, né, do material que você nos mandou, você fala que depois da crise de 2015 e 2016, muitas famílias foram impactadas e se ajustaram, né? Se ajustaram, começaram a se ajustar à crise. Né? Você acredita que hoje, depois da pandemia passada, né, do que vai acontecer aí no futuro, você acredita que as famílias hoje vão conseguir se ajustar da mesma forma? Ou vai ter que ter acontecer uma outra coisa mais específica para que as famílias acabem criando um novo ambiente para se recuperarem? Bom, até para te responder essa pergunta, eu vou até voltar para ver como é que foi esse processo de desendividamento que foi a saída dessa crise de 2015 e 2016. Você pode pensar, as famílias pararam de tomar empréstimos. Infelizmente, o desendividamento da crise de 2016 ele se deu por alta da inadimplência, né? Falta de pagamento, famílias entrando no SPC, contraindo dívidas. Então, quando você vê que esse processo das famílias se voltando a se endividar, ele é um processo muito gradual, porque quando você se endivida, você dá um calote, etc., né, demora para os bancos, para as financeiras voltarem a ter confiança em você e voltarem a conceder dinheiro emprestado para você. Sim. O que eu acho é o seguinte, né, eu acredito que a gente já está no momento dessa crise, que ela está se mostrando tão profunda que, por exemplo, as famílias que tomaram crédito, vamos supor assim, pegaram dinheiro emprestado consignado, para dar conta de pagar tudo que tinha de dívida, etc., nesse momento de crise da pandemia, né? Pensou, beleza, pega um dinheiro agora emprestado, essa crise vai durar 3 meses, as pessoas voltam a circular, a economia volta. E o problema é que você também, acredito eu, vocês vão ter uma grande frustração, justamente porque esse impacto vai se mostrar mais prolongado, né? Então, infelizmente, avalio eu que a saída do endividamento nessa crise pós-pandemia vai ter muito do que a gente teve na crise de 2016, que é justamente inadimplência subindo, pessoas não honrando com os compromissos financeiros, que, querendo ou não, quando você chega numa condição, ainda mais numa situação que foi tão excepcional como essa, que muitas vezes a decisão mais racional é você não continuar arcando com o ônus de uma dívida que só cresce, né? É renegociar, muitas vezes vai ficar com o nome sujo por um tempo, mas tudo bem, né? Em determinadas situações, né, isso acaba sendo a saída até mais racional. Sim, né? Sim. Mas realmente, então eu quero dizer o seguinte, nessa situação, para as famílias que realmente virem, que estão conseguindo manter a sua renda, manter o seu fluxo, a questão é cautela, né? Cautela, corte de gastos, tentar aumentar o máximo que for possível a sua poupança, justamente para você se prevenir para o que pode vir daqui para frente. Né? Mas a gente entende também que vão ter outras famílias, outras pessoas que elas vão ter que se confrontar com uma situação um pouco mais adversa. E aí, isso é uma coisa que precisa de muito mais planejamento financeiro, que é justamente você saber qual o momento que eu devo parar de pagar, né? Porque senão eu começo, assim, eu vou pagando juro em cima de juro, eu vou comprometendo cada vez mais o meu orçamento futuro. Então, acredito eu que vai ter um pouco dos dois casos aí nessa saída de crise, né? A partir do momento que, de fato, a gente tiver uma saída de crise.
É. Então, nós aqui na nossa experiência com as nossas mediações na área financeira, o que a gente tem feito e o que a gente tem conseguido é meio por aí, porque o que acontece? A dívida só cresce até um determinado patamar, o banco não negocia, né? Aí chega num determinado momento, ele vende a dívida, né? E a partir do momento em que ele vende a dívida, a situação fica mais favorável para você conseguir fazer a mediação, né? Fazer com que a financeira proponha, né, descontos, principalmente para aqueles pagamentos à vista. É evidente que nós não podemos falar em dívidas muito elevadas, né? Quer dizer, acima de 50, né? 50, 60 mil e etc. Mas se nós trabalharmos com uma média do endividamento, aí que está na casa dos 10, dos 15, você consegue, com a mediação, resolver isso. E vai um pouco dentro do que você está falando, que é a questão de a hora que você tem que pensar em parar de pagar e começar a negociar, renegociar. Porque senão você é uma bola de neve, né? Exatamente. Né? Assim, as pessoas, assim, e se endividar é uma coisa boa, né? Principalmente para os economistas, né? Que estudam isso, porque endividar justamente permite você antecipar consumo, né? Poxa, né? Eu financei um carro em 36 vezes, né? Poxa, se eu tiver que juntar por 36 meses esse dinheiro, eu vou ficar 36 meses sem um carro. E muitas vezes um carro possibilita você trabalhar, né? Não é só questão de você ter um carro para lazer, etc, né? Então o crédito, ele tem essa característica de ser algo super importante, né? Vamos dizer assim, a participação do crédito em relação ao PIB em países desenvolvidos, ela é muito superior ao que ela é no Brasil, né? Mas agora, eu estou falando de participação do crédito, eu não estou falando do endividamento das famílias, né? São coisas completamente diferentes. Eu quero dizer o seguinte, as famílias, elas têm que ter planejamento financeiro, consciência daquilo, consciência do seu horizonte de planejamento, daquilo que ela consegue pagar, para se beneficiar, né? Dela poder se endividar e conseguir adquirir um bem, por exemplo. Agora, muitas vezes acontece um evento como esse, no qual você não tem controle, né? Você perde renda porque você depende do negócio, algum membro da sua família perdeu o emprego, ou você teve uma renegociação, que aí justamente você precisa reavaliar, né? Então, assim, minha renda era 2.000 e agora ela é 1.000, né? Uma parcela de R$500 que eu pagava, né, em relação ao financiamento, em relação à questão de meio, ela não cabe mais no meu orçamento, né? E justamente isso, e você precisa renegociar. Por que você precisa renegociar? Porque a partir do momento que o banco ele já vendeu a sua dívida, né? Se você devia 1.000 para o banco, ele não vendeu essa dívida por 1.000. Ele já vendeu essa dívida muito mais baixa. E a financeira, que ela já é especializada, né, justamente em, vamos dizer assim, recuperar crédito de passagem, se ela comprou essa dívida de 1.000 por R$600, ela já espera que algo entre 600 e R$1.000 para ela talvez esteja de bom tamanho, né? Então, eu quero dizer o seguinte, quando chega nesse momento, existe muito espaço para você, de repente, para você negociar, né? E é a partir desse momento que quando você faz as contas, que você realmente vê, né, que muitas vezes para você se reerguer, para você colocar as contas em dia, colocar o seu novo planejamento em relação à sua nova realidade em ordem, né, faz todo sentido. Por mais que você fique por um determinado período sem você conseguir crédito, o que também é normal, porque é um período no qual você está se restabelecendo, você está justamente revendo todas essas coisas, né? Então, sim, essa questão de justamente da negociação, a partir do momento que, né, aquele fluxo que você tinha que arcar antes não cabe mais na sua realidade, acaba sendo a melhor opção. Sim, sim. Porque as pessoas, o que a gente vê quando elas chegam para nós, né? O que a gente vê é as pessoas desesperadas para encontrar uma forma de pagar, né? Quero pagar, quero resolver. Mas às vezes a questão já não é mais essa. Você já está num nível de endividamento tão grande que a questão não é mais só pagar, é se perguntar mesmo, será que eu devo pagar com esse nível de juros? Será que eu não vou estar me endividando ainda mais? Será que não é hora de eu retomar uma negociação para melhorar? Então eu acho que é isso também
as pessoas que estão bem endividadas, elas têm que pensar também nesse momento, né? E fazer isso que você falou, vai ter um período que ela vai ficar ali precisando, não podendo fazer crédito, mas recuperando caixa, né? E a questão da poupança, como é que a gente poupa num cenário catastrófico como esse, hein, Cosmo? Bom, isso é até uma coisa interessante, porque, por incrível que pareça, nesse momento de isolamento social, a taxa de poupança das famílias ela aumentou nesse período, tá? Por que ela aumentou? Porque você não ficou impossibilitado de gastar, né? Você não podia ir na rua, você não podia... entre o trabalho, entre a sua casa e o trabalho, você não tomava um café, né? Você, muito no começo, as famílias ficaram muito preocupadas, né, com essa questão, e elas começaram a comprar só o essencial, né? Planos foram postergados, né? Não vou comprar um carro hoje, vou esperar tudo passar, porque eu preciso de um carro, por exemplo, nesse período de pandemia, né? Mesma coisa, né? Comprar um imóvel, né? Não sei se eu vou ter meu emprego no dia seguinte. Então, a taxa de poupança, ela aumentou. Obviamente, né? Daquelas pessoas, daquelas famílias que tiveram a possibilidade de manter a sua renda, né? Isso, infelizmente, não aconteceu com todas as famílias. Bom, primeira coisa, né? Se você quiser manter, né? Uma taxa de poupança, pelo menos que é super importante, né? Justamente você cortar aquilo que não é essencial. O período de pandemia, pelo menos para algumas pessoas, ele foi muito, vamos dizer assim, bom, entre aspas, para as famílias verem que assim, muita gente conseguiu ver que consegue viver o seu dia a dia com muito menos do que elas viviam antes. Né? E não estou falando que é você viver, você cortar, deixar de ter lazer, não, né? Coisas supérfluas, coisas que você fazia no seu dia a dia, que depois que você ficou ambientado, né? Num modo de vida um tanto mais restrito, não fazia tanta diferença quanto você achou que fazia antes. Mas de qualquer forma, cortar aquilo que não é necessário, justamente você, né, renegociar muitas das suas obrigações. Tem muita gente renegociando aluguel, inclusive mesmo tendo condição de arcar com um contrato que ela tinha antes, né, de ter essa crise. Por quê? Porque as pessoas também elas estão mais dispostas a conceder, né? Você tem, por exemplo, donos de imóveis que entendem a situação e eles estão dispostos a abrir mão um pouco da sua renda, né? De repente renegociar um contrato de aluguel, por exemplo. Então eu acho que é isso, vai muito em linha da renegociação que você tem das suas obrigações antigas, né? Também redução assim, de consumo de coisas mais supérfluas, né? E o quanto disso, de fato, né, libera espaço no seu orçamento para você poupar. Porque, na minha opinião, é a melhor coisa dado que você tem tanta incerteza para o cenário econômico lá em 2021. Agora, 2021, o que nos espera, Cosmo? Bom, 2021. Eu acho que diria que essa é a grande incógnita, é o maior desafio, né, em relação àquilo que a gente vislumbra, né? Qual que é um grande problema que a gente está tendo em relação à economia brasileira hoje? A economia brasileira hoje, ela cresce pouco, muito pouco, né? Na verdade, nos últimos anos, quando você pega o crescimento do PIB e divide pelo crescimento da população, o PIB per capita, né, que a gente chama que é toda a riqueza dividida por todos os brasileiros, ela tem caído. Ou seja, o brasileiro tem ficado mais pobre, né? A gente teve uma última década, ela foi basicamente uma década perdida. A renda per capita ela ficou estagnada nos últimos 10 anos. Né? E existem milhares, centenas de fatores para você elencar de por que o Brasil cresce pouco. Baixa qualidade da nossa mão de obra, baixíssima qualidade da nossa infraestrutura, estradas, portos, ferrovias, aeroportos, a dificuldade que você tem, né, de você disseminar a educação, qualificar a mão de obra, na minha opinião, para a questão de crescimento de longo prazo, essa é fundamental. Só que esses são todos problemas que você não resolve do dia para a noite, são problemas geracionais, né? Então, independente da pandemia, o Brasil ele vai continuar crescendo pouco, tá? Só que o grande problema, né, que foi gerado nos últimos governos, etc., foi a grande questão do descontrole das contas públicas, né? A gente saiu que essa deterioração das contas públicas é algo que vem ocorrendo já desde o ano de 2012, tá? E ela foi uma coisa que começou a ficar muito mais evidente logo na saída de 2015, da crise de 15 e 16,
que quando veio essa crise econômica, né, a economia começou a crescer muito pouco, na verdade a economia ela contraiu, e o governo ele começou a arrecadar menos. E, obviamente, né, por várias questões legais, de legislação, etc., o governo não pôde deixar de gastar, né, e arrecadando menos, e você continuando a gastar aquilo que você gastava, né, a dívida pública como proporção do PIB, ela foi aumentando, e, na verdade, ela não para de aumentar. E para você financiar o auxílio emergencial, que, como eu falei, é algo momentâneo, você vai gastar em torno de 320 bilhões de reais, tá? Que isso é mais do que o déficit total que você tinha juntado no ano anterior, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, a gente já vinha de um problema em que o governo se esforça tentando cortar gasto, não sei se sabe mais de onde, né? E você teve que gerar esse gasto super extraordinário que teve no ano de 2020. E considerando que a economia ela vai crescer pouco nos próximos anos, né? A gente vai viver por um bom tempo para pagar toda essa dívida, né, que ela foi sendo acumulada nos últimos anos. E qual que é o grande problema? O grande problema é que enquanto você não sai efetivamente, não vai para uma situação de crescimento mais sustentado, etc., quanto mais essa medida cresce, mais difícil fica você financiar. Isso quer dizer com isso, mais difícil mais altos ficam os juros que o governo necessita para financiar a dívida pública. Né? Então essa questão de descontrole de contas públicas, hoje eu diria que é o que está, vamos dizer assim, no horizonte, né? Como o que pode deteriorar ainda mais a situação econômica do Brasil no curto prazo, né? Nos próximos anos. Né? Que, quando você conversa com outros economistas, tá? Não só eu, etc., todo mundo vê isso como um grande desafio e você não tem uma solução imediata, né? Que aponte, de fato, fazer, porque não tem mais onde cortar gasto, né? Todos os outros gastos, a gente fala que é folha de pagamento de pessoal, aposentadorias, etc., constitucionalmente você está proibido, né, de cortar. Então, esse é o grande desafio, né? É um Brasil que tem um potencial muito baixo de crescimento, tá? A gente sai dessa crise gerada por essa pandemia muito pior do que a gente estava antes, né? E isso vai se refletir, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, né? Vai ser muito mais difícil você gerar emprego formal de alta qualidade, de boa remuneração, né? Que mais a gente pode falar em termos de mercado de trabalho? Claro, né? Rendimento médio, salário, essas coisas que basicamente as pessoas esperam que tenha um aumento de renda média, né? Nos próximos anos é algo que também vai ser mais difícil que você tenha justamente esse crescimento. Então um cenário desafiador. 2020 poderíamos estar, como diz, piores não fosse, né, todo esse dinheiro que o governo jogou na economia, sustentando essa demanda. 2021 você tem o fim dos programas de suspensão de contrato de trabalho, né? Muitas empresas puderam suspender os contratos de trabalho desde que elas mantivessem esses funcionários pelo mesmo prazo que o contrato foi suspenso. Esse programa se encerra. E muitas dessas empresas que suspenderam contratos, elas suspenderam contratos pensando que a crise ia durar de 3, 4 meses e essa crise já está se arrastando daqui a pouco vai estar se arrastando por mais de um ano, por exemplo. Então, muitas das empresas que seguraram demissões, elas podem repensar esse quadro e, de repente, voltar a demitir no ano que vem. Então, o que eu falo 2021, apesar de que você deve ver alguma recuperação da economia, porque a economia voltou a circular, dado que as restrições, né, elas diminuíram, mas ainda assim um cenário muito desafiador, né? E mesmo com a economia se recuperando, o mercado de trabalho ele ainda pode continuar em deterioração, tá? Eu acho que é isso, né? É um momento de que exige cautela, dados os desafios que o Brasil tem de enfrentar daqui para frente. Tá. Então, quer dizer, o que a gente tem em termos de cenário aí para as famílias com relação a esse tema do dinheiro, do mercado de trabalho, é cautela máxima, porque a economia não vai crescer, né? Vai manter esse perfil de crescimento baixo e o mercado de trabalho vai se deteriorar um pouco mais, né? Então, esse ano a gente teria que aproveitar para tentar melhorar esse cenário, né? Agora, você acha que tem alguma saída para as famílias, para elas fazerem algo além dessa cautela, né, de gastos, etc.? Não está muito na mão de ninguém, né? Eu acho que está mais no desenvolvimento geral, né, macro.
Não, é claro, né, quando a gente fala do nível de macroeconomia, né, esse desafio, né, ele acaba, vamos dizer assim, é um fator que acaba sendo pesando negativamente igual para todos os brasileiros, né? Cada família ela tem que analisar dentro do seu contexto, né? Aquilo que ela pode fazer justamente para se diferenciar, né? Vão existir segmentos do mercado de trabalho que eles vão continuar crescendo. Segmento de TI, por exemplo, cresceu pra caramba em 2020. Tem tudo para continuar crescendo em 2021. Porque as empresas elas estão tendo que continuar se adequando, por exemplo, a uma estrutura de trabalho em home office, tá? Isso é só um exemplo. Então, assim, eu quero dizer assim, existem espaços dentro do mercado de trabalho, né, para que, dependendo da formação que você busque, você consiga se inserir, né, que você consiga um diferencial. E isso vai muito num processo que já vinha acontecendo de mudanças no mercado de trabalho, que é emprego daqui para frente, né, quando a gente fala de emprego com carteira assinada, de alta remuneração, é um emprego que exige cada vez mais qualificação, né? Eu entendo que num momento como esse, que está muito difícil, né, de você arcar com suas contas, né, é de continuar destinando uma parcela assim, da sua renda para você continuar se aprimorando, continuar se aperfeiçoando, né? Se manter uma pessoa muito antenada das transformações que elas estão ocorrendo no mundo, né? Justamente para saber aquilo que você precisa estudar, aquilo que você precisa buscar para se diferenciar. E assim, muitas vezes não é nem em relação a emprego, em relação à educação, mas a empreendedorismo. O brasileiro não sabe empreender, né? E de repente você tem muito espaço, né, para você empreender, porque simplesmente as pessoas não têm conhecimento, porque roda educação financeira, né? A questão de lojas de e-commerce, hoje tem várias plataformas para você conseguir vender vários tipos de produtos diferenciados, até vender serviços, né, via internet, por exemplo, né? O mercado de alimentação ele mudou completamente por conta dessa pandemia, né? Antes você pensava em alimentação, era restaurante servindo gente na mesa lá, etc. Hoje você tem um movimento de abertura que a gente chama de Black Kitchens, né? Que são basicamente restaurantes de portas fechadas, eles só entregam por aplicativo, né? Então você não precisa pagar garçom, etc. Você consegue focar de ser altamente produtivo e conseguir, né, produzir pratos a preços baixos que consigam atender diariamente as pessoas em casa, por exemplo. Então as famílias elas vão enfrentar esse contexto negativo da macroeconomia, mas a cada uma delas vai ter que procurar individualmente, né, como que elas podem fazer para, vamos dizer assim, superar todo esse contexto, né, buscar essas saídas. Isso em relação à renda, né, mas em relação também aos seus custos, aos seus gastos, etc., a questão da renegociação, a questão de corte de custos, etc., para você também se precaver, né, claro, durante esse período. Claro. Bom, olha, eu quero te agradecer muitíssimo a sua presença, esses seus esclarecimentos de uma forma tão clara, objetiva, onde as pessoas... porque economia e finanças são coisas que assustam, sempre assustam as pessoas, e de repente você chega com essa linguagem tranquila, informando as pessoas do que está acontecendo e o que ainda está por vir. Eu quero agradecer a presença de todos que conseguiram nos acompanhar. A nossa live vai ser salva no IGTV, vai ficar salva, a gente vai fazer a divulgação dela nos canais de rede social que nós temos, para que todo mundo possa ter acesso a esse saber que o Cosmo trouxe para nós, da nossa economia. Muito obrigado, Cosmo, tudo de bom para você, um bom final de semana, e a gente vai continuar se falando aí, tá bom? Até mais, gente. Muito obrigado pelo espaço. Até mais, querido. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.